Graças e paz, amados, boa noite. Vamos dar sequência à nossa série de mensagens na carta aos Efésios. E hoje nós meditaremos no capítulo 2, os versos de 1 a 10. Carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 10. Eu vou fazer a leitura e eu acho que você acompanhe com toda atenção, com toda reverência e com toda a acolhida do seu coração, para que a palavra do Senhor comece já agora a comunicar a cada um de nós aquilo que apraz ao Senhor, aquilo que Ele já designou. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos a escritura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te rendemos graças, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento magnífico em tua presença, esses instantes que o Senhor tem proporcionado ao longo desta noite, desta reunião, deste culto. E nós, Senhor, agradecidos, queremos te pedir ainda mais, Senhor. Queremos usufruir ainda mais as tuas bênçãos e te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus, que através deste trecho da tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Que, ó Pai, mediante a ação do teu Espírito, o Senhor nos conforme à semelhança de Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como acabamos de ler, carta aos Efésios, e acho que agora vai, né? Capítulo 2, versos de 1 a 10. Nós meditávamos aqui no capítulo 1, naquele primeiro domingo, naquela saudação de Paulo, e nos lembrávamos pela palavra de Deus, pedíamos que nós somos a família de Deus, a família que Ele comprou com seu sangue, e a família de Deus no mundo, numa situação circunscrita, num contexto geográfico, social, como aqueles irmãos estavam em Éfeso, nós estamos aqui em São Paulo. Vimos o amor de Deus para conosco no processo de salvação ao longo ainda daquele capítulo 1, de modo que Deus também tem feito de nós pessoas que, porque Ele ama desde sempre, acima de qualquer custo, que levou Cristo à cruz e nos ama para sempre. E Paulo faz uma oração na segunda metade daquele primeiro capítulo, pedindo a Deus que aqueles irmãos e também nós que somos estes que em Cristo gozamos de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, para que nós atendemos para essas bênçãos, para a riqueza dessas bênçãos, de modo que no capítulo 1 ainda, no verso 18, ele diz que ora para que nós possamos saber qual é a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da nossa herança e, sobretudo, qual a suprema grandeza do poder de Deus para com nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais.
esse poder, este amor, esse tipo de ação que moveu toda a história, como nós vimos já insistindo na classe de cosmovisão. É isso que está sobre nós. É isso que reflete a realidade de ser igreja. Igreja de Cristo na terra. E assim nós chegamos a esse segundo capítulo. Ele, o Deus poderoso nesta oração, o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele vos deu vida. É assim que Paulo começa este segundo capítulo. Este Deus maravilhoso, esse Deus que moveu todas as coisas, esse Deus que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dando assim a demonstração do seu poder e o fez aceitar acima de todo principado e potestade. Esse Deus que nos dá vida. E aqui, nesses 10 versos em que nós iremos meditar nesta noite, Paulo desce ao mais profundo das trevas humanas, ao mais profundo da nossa decadência. Nos retrata como mortos em delitos e pecados. Fala que andávamos como que escravizados pelo príncipe da potestade do ar, o príncipe do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência. Fala de mim e de você como filhos da ira, o que éramos, como todos os demais, porque filhos da desobediência, então filhos também da ira. Mas, graças a Deus, que tem um mais nessa história. E o verso 4 nos diz: mas Deus, ele falava de nós, mortos em delitos e pecados, filhos da ira, aqueles que andavam segundo o príncipe da potestade do ar, aqueles que estavam a serviço de Satanás, aqueles cujas vidas serviam o Deus desse século. Isso ao nosso respeito. O mais profundo das trevas em que a humanidade mergulhou. Mas Deus, sim, sobre nós, essa profundidade de trevas, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então é esse mais Deus aqui que faz toda a diferença. É esse momento aqui da explicação de Paulo que deveria e deverá motivar os nossos corações a continuarmos louvando o Senhor, dando graças a Ele, nos dispondo e nos alegrando e nos dispomos à sua vontade como filhos, como família de Deus, como povo santo, como sua igreja. Então, meus irmãos, eu quero convidá-los a que meditemos nesse texto, a partir desse tema que você lê. Igreja, gente que Deus transforma, porque é disso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui de uma transformação operada por Deus, e nós somos fruto disso. Nós vivenciamos isso. Nós somos a evidência dessa transformação operada pelo Espírito Santo do Senhor. Igreja, gente que era da forma como nos é apresentado aqui nos versos de 1 a 3. Igreja, gente que é da forma como passa a ser apresentado a partir do verso número 4. Igreja, gente que Deus transforma. E sendo isso verdade, meus irmãos, olhando para esse texto aqui, nós começamos a perceber qual é a natureza dessa transformação. Transformados de quê para quê? De que tipo de gente estamos falando? No passado e agora em Cristo. E nos parece que aqui a primeira informação é que Deus nos transforma de mortos a vivos. Verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Aqui não se refere, obviamente, à morte física. Paulo não está tratando com Walking Dead, né? Não é um seriado que faz tanto sucesso. Certamente, não está falando de morte física.
Ele está falando de pessoas que estão vivas, do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico. Certamente também não é a morte eterna, porque ele lida aqui com a igreja. Paulo está falando aqui da morte espiritual. Paulo aqui se refere à separação que há entre o ser humano incrédulo e o Deus que o criou. Paulo aqui se refere ao grande problema da humanidade. Problema referido aqui no capítulo 2, no verso 12. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Separados das alianças da promessa, estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo, porque não estavam em Cristo. De modo que a primeira verdade é que Deus lidou com mortos quando chamou cada um de nós. Nós não mortos físicos, como acabamos de explicar, nem mortos para a eternidade, porque estamos aqui reconciliados, mas mortos no sentido de estarmos separados de Deus, sem Deus no mundo. Igreja é gente que Deus transformou, de separar de Deus para santos, separados para Deus. É isso que nós somos. É esse passado que ficou para trás. E mergulhar no mais profundo das trevas em que vivíamos, termos a lembrança lembrada acerca disso, deve nos fazer regozijar mais, nos alegrarmos mais com as novas verdades que vivemos. Deve nos fazer encher o coração de alegria. Éramos de fato isso, sem Deus no mundo, afastados, estranhos, inimigos de Deus, por natureza, filhos da ira. A origem dessa morte: os vossos, nossos delitos e pecados. Vossos, nossos, porque Paulo começa no capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida estando vós, vocês, meus leitores, vocês, Igreja Presbiteriana Atalaia. Mas o alcance dessa morte é universal, de modo que no verso 5 ele retoma a ideia e diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. A origem dessa morte: vossos, nossos delitos e pecados. Paulo aqui está esgotando a ideia, ou as possibilidades de nós entendermos o que é, de onde deriva a nossa morte, essa morte espiritual, essa morte que nos conduziu ou que nos aprisionava a uma existência sem Deus. Imaginar que vivíamos literalmente sem Deus no mundo. Isso é derivado de nossos delitos e pecados. O termo aqui traduzido como delitos diz respeito ao sentido positivo do pecado. Positivo, eu quero dizer, é que ele seja bom, mas é um pecado ativo. Diz respeito a transgredir, transpor um limite. Aquilo que nós conversávamos hoje na meditação da escola dominical, dos desejos desenfreados, a concupiscência, ou seja, o desejo que leva a romper os limites de Deus na busca por sua satisfação. É disso que Paulo está falando, desses pecados que são praticados de forma positiva. Eu fui e fiz mesmo, eu fui e transgredi mesmo. A motivação do coração era transgredir, as cogitações do coração eram transgredir, as emoções de afeição pela transgressão estavam presentes e eu pratiquei, eu transgredi voluntariamente, positivamente.
que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. Tomou o fruto e comeu, e não era seu marido. Os nossos pecados, fruto do nosso coração, ou delitos, esse pecado positivo, eu fui e fiz mesmo. E aí Paulo explora as possibilidades, quando ele usa o termo aqui traduzido como pecado, que também quer dizer os pecados de omissão, o estar aquém da meta, ou errar o alvo. Então tudo que fizemos, tudo de que tomamos partido por um lado, e tudo que deixamos de fazer, sabendo que é a nossa obrigação fazer para a glória de Deus. E Paulo identifica que o nosso estado de morte é derivado disso, de tudo que fizemos que não deveríamos fazer, e tudo que deixamos de fazer e que o Senhor esperava de nós. Estávamos mortos, Ele nos deu vida, mortos em nossos delitos e pecados. Mas esse texto nos fala não somente da origem desta morte, mas nos fala também do alcance. Estando vós mortos, também todos nós, verso 3, como também os demais. Isso começa a nos mostrar que essa realidade não é um privilégio de nós que estamos aqui, mas de toda a humanidade. O que deve nos fazer pensar naqueles que poderiam estar aqui ou em qualquer outra comunidade de fé, celebrando ao Senhor, se regozijando em saber que isto é apenas passado, mas não, ainda é presente em suas vidas. Nossos parentes, nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas amadas, pessoas não tão amadas assim. Estando nós, estando vós, também todos nós, como também todos os demais. E aqui novamente Paulo nos bota todas as possibilidades. Vós, nós e eles. As três pessoas do plural estão. Todo mundo está aqui. O mundo inteiro. Toda a categoria de pessoas. Nós, como dizíamos, graças a Deus, que há esse mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Mas Deus, tudo isso é verdade a nosso respeito, mas, porém, Deus, totalmente diferente, e agindo de outra forma totalmente diferente, para com aqueles cujo estado era morte, para com aqueles cujo estado determinava-lhes também o modo de viver, mortos em delitos e pecados, andavam mortos em delitos e pecados, andavam segundo o curso deste mundo, mas Deus, e a coisa por uma outra direção, Deus rico em misericórdia e por causa do grande amor com que eles amam. Mas Deus nos deu vida e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Isso está nos versos 1, 5 e 6. Ele nos deu vida, verso 1. Verso número 5, estando nós, não apenas vós, mas nós, todos nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Igreja, gente que Deus transforma. Você pode pensar, já eu sou mais, tudo que Paulo está falando aí é do passado, mas Deus continua fazendo. Gente que Deus transforma ainda hoje, de mortos a vivos, mas Deus nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, e nos ressuscitou, porque o nosso estado era de morte,
Mas Deus, ainda hoje, nós, restaurados, regenerados, nós em Cristo, sofremos desafios. Nosso dia ainda é atravessado, nosso dia a dia, nosso cotidiano ainda é atravessado por consequências daquele antigo estado de morte. E o que eu e você precisamos lembrar no meio desse turbilhão é mais Deus. A minha vida ainda sofre, ainda é atravessada por consequências do pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, ou não nos dá o que nós merecemos, por causa do grande amor que Ele nos amou, mudou o Pai. Nós, todos os demais, nos deu vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo. E, meus irmãos, também é verdade, à luz desse texto, que igreja é gente que Deus transforma de escravos a exaltados, não somente de mortos que passaram a viver, não somente de mortos em cujas vidas opera o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e que o fez assentar nas regiões celestiais acima de todo principado e potestade. Mas também sobre nós está a ação desse Deus que transforma a gente de escravos a exaltados. Versos 1 e 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora. Mortos em delitos e pecados, nos quais andaste. A expressão andar, aqui utilizada por Paulo, tem aquele sentido coloquial que é muito comum também no português, de andar no estilo de vida. Andar com os mortos nos nossos delitos e pecados. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. No capítulo 4, ele vai fazer a advertência: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Capítulo 5, verso de número 8: andai como filhos da luz. Paulo insiste nessa ideia de andar com um estilo de vida. Então, se a nossa natureza original era de mortos, em delitos e pecados, nós vemos aqui que a condição determina a ação. Aquilo que éramos determinava o nosso estilo de vida. Nós andávamos, não é que nós acidentalmente, ocasionalmente, esbarrávamos com o pecado, acidentalmente cometíamos o pecado. Não, era a nossa regra padrão de vida. Delitos e pecados nos quais andaste, ações determinadas pelo estado de morte. Andávamos seguindo, e aí você tem o que orientava esse andar, ou esse estilo de vida, estilo dos mortos. Andávamos seguindo o curso deste mundo, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E a ideia o curso desse mundo, diz respeito àquilo que nós ouvimos hoje na escola dominical de meditação. Não vejo o mundo nem o que há no mundo, porque tudo quanto há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. E era segundo essas inclinações que nós andávamos. O príncipe da potestade ou das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, no verso 2. Sobre as orientações, sobre as sugestões do próprio inimigo.
nas recomendações finais dessa carta, vai nos advertir para que não nos iludamos, revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É curioso como esses assuntos têm subido da igreja e se tem falado pouco sobre as ciladas do diabo na vida do crente, e elas estão presentes desde sempre, desde quando o crente não era crente e andava segundo as sugestões desse príncipe das potestades do ar. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E era nesse curso em que nós transitávamos com desenvoltura e com relativo agrado. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, nos transformou de escravos a exaltados. Servíamos a esse Espírito, servíamos às inclinações da nossa carne, à vontade da carne e dos pensamentos. Os presbiterianos costumam ser criticados por causa da sua posição com relação ao livre-arbítrio. E eu não seria honesto se tivesse um jeitinho de pular esse assunto nesse momento da meditação. De modo que todas as palavras agora que eu vou falar foram cuidadosamente escolhidas. Mas eu ainda peço que vocês estejam em oração para não falar nenhuma bobagem. Meus irmãos, não é verdade que a nossa fé em si somos meras marionetes, que nós não tomamos escolhas autônomas, escolhas livres, ou seja, eu mesmo escolhi. Isso não é verdade. Mas também não é verdade imaginar que a minha escolha é livre de interferências ou da interferência da inclinação da minha carne. Uma vez que entrou o pecado no mundo, e junto com o pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É assim que Paulo descreve esse processo do pecado. Em Gênesis, no capítulo 5, é dito que Adão teve filhos à sua imagem e semelhança, caídos iguais a ele. Eu escolho, sim, sou eu que escolho. Mas a minha vontade não é livre. Minha escolha é determinada pela minha vontade, mas a minha vontade é pecadora. E é nesse sentido que nós rejeitamos, sem nenhum pudor, sem nenhum medo de ser desagradável aos ouvidos de quem quer que seja. Rejeitamos a ideia de um arbítrio livre, independente, que escolhe sem nenhuma determinação. Não, nós escolhemos, atravessados pela marca e a mancha do pecado em Deus. Nós escolhemos e escolhemos ainda, muitas vezes, segundo a inclinação da nossa carne, a vontade da carne e dos pensamentos. Isso não é mais uma prisão para o crente, mas é uma verdade para todo ser humano. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Confira comigo o verso número 6. E juntamente com Ele, Cristo, Deus nos assentou, ou nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe o que significa isso? Num dizer bem simples: o céu é nosso. O céu é nosso. Guarde esse tipo de aleluia, se contenha nele. Eu sei que você está fora com essa verdade. Gente, nós somos aqueles que têm cadeira cativa nos céus. O passaporte da alegria já está garantido. Você já está carimbado. Você já tem a pulseirinha que não vai sair nunca. O céu é nosso. Ele já nos aceitou. Ano
passado houve eleição, né, de novos oficiais, né? Então eu estava presente na reunião do conselho em que o presbítero Rodrigo tomou assento. Ele estava eleito, impulsado, mas não tinha tomado assento. A ideia de tomar assento é passar a fazer parte oficialmente. O que Paulo está dizendo aqui é que nós tomamos assento no céu. E isso é irrevogável. O céu, literalmente, oficialmente, é nosso. Porque Deus, ou mais Deus, por causa do grande amor que nos amou, por causa da riqueza da sua misericórdia, nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Ele, como prova do seu poder, ressuscitou a Cristo e o colocou acima de todo principado e potestade, agora, para mostrar a grandeza da sua graça, é o que nos é dito aqui, verso de número 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, nos fez assentar lá onde Ele exaltara Cristo, nos céus. Você é já uma vitória. O céu, de fato, é nosso. E por fim, meus irmãos, ainda pensando nessa ideia de escravos e exaltados, nós temos a verdade inequívoca de que Deus nos assentou com Cristo Jesus. E também, se é verdade que Deus transforma de mortos a vivos, se é verdade que a igreja é gente que Deus transforma de escravos a exaltados, nós vemos aqui também que igreja é gente que Deus transforma de condenados a salvos. Éramos, por natureza, filhos da ira, porque éramos filhos da desobediência, veja o que é dito, nos quais andaste, verso 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos filhos que agora atuam os filhos da desobediência. Como filhos da desobediência, nos era devido também a justa ira de Deus. Éramos, por natureza, filhos da ira. De modo que a condição que determina a ação, andávamos como filhos da desobediência, porque éramos mortos em delitos e pecados. Essa mesma condição determina as consequências dessas ações. Éramos, por natureza, por definição, filhos da ira. Isso quer dizer que no lugar de todo ser humano, no lugar de Jailson, qualquer ser humano, é um inferno, um lugar natural. Você já ouviu a expressão, não existe lugar marcado só no cemitério. Não, lugar marcado só no inferno. Porque por natureza éramos filhos da ira, um lugar reservado, um lugar apropriado, um lugar condizente para qualquer ser humano. É o inferno. Não interessa ser um pastor, não interessa ser um presbítero abençoado, não interessa, não. Se não estiver em Cristo, por natureza, filho da ira. Nas palavras de John Stott, ele diz respeito à hostilidade pessoal reta e constante de Deus. É Ele mesmo quem tem essa ira. Ele não a desviará. E ela não cessa. Hostilidade contra o mal. E a sua resolução de condenar esse mal. E tudo que me ocorre, ao Senhor agradou o erro, porque esta ira pessoal de Deus, reta e irrevogável, incessante, estava sobre ele, para que não estivesse sobre mim, que por natureza tinha reservado para mim esta ira. Éramos por natureza filhos
da ira, porque éramos filhos da desobediência. Romanos 5,12, texto que já foi mencionado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E porque todos pecaram, todos passivos da ira, filhos por natureza, por nascimento, por direito, herança legítima, filhos da ira. Mas Deus, por causa da riqueza do seu amor, da sua muita misericórdia, salvou-nos. Igreja, gente transformada, gente que Deus transforma, e condenados a salvos. Pela graça sois salvos, é o que é dito nos versos 5 e 8. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo. Pela graça sois salvos, sem merecimento algum, mas por causa do grande amor com que nos amou, sendo Ele rico em misericórdia, sendo Ele rico em não retribuir consoantemente a nossa natureza, ao que se requer, aquilo que naturalmente deveria vir sobre nós. Não, sendo Ele rico em não fazer assim, pelo contrário, retribuir com o bem que não merecíamos, em vez de nos retribuir com o mal, com a sua ira, por causa do grande amor com que nos amou. Comemore esse mais de Deus, porque tudo apontava para um desfecho terrível, mas Deus, pela graça, sois salvos. Não recairá mais sobre nós o que por natureza recairia. Não nos diz mais respeito. Nós agora somos habitantes, temos cadeira cativa no céu, pela graça, pelo favor imerecido, pelo dom, pelo carisma, pela graça de Deus. E mortos a vivos, de escravos a exaltados, e condenados a salvos, por causa do grande amor que nos amou. Mas isso tem um propósito. Igreja é gente que Deus transforma para viver uma vida transformada e transformadora. Deus não nos transformou apenas para que não viesse sobre nós a sua ira. Deus não nos transformou apenas para que nós um dia habitássemos o céu, que já é nosso por direito. Não, mas para que sejamos santos em Éfeso, santos em São Paulo, santos em Manaus, santos em Olinda, santos onde quer que seja. Pela graça sois salvos, verso 8, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom exclusivo de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem um propósito para o já, para o agora, porque nós somos gente transformada já, agora. Ele não vai nos transformar apenas lá, não, é aqui, já. E eu fico pensando, o que é que ocupa o meu coração? Que tem me impedido de regozijar mais plenamente com esse mais Deus, porém Deus? O que tem impedido o meu coração de me motivar a ter uma vida mais de acordo com as obras para as quais eu fui transformado? Ele fez essa obra para que eu possa fazer algumas obras também, as obras que lhe agradam. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos por tua palavra esta noite, te agradecemos, Senhor, porque temos aprendido da tua parte as maravilhas da tua salvação e temos visto como esse teu amor, ó Pai, tem mudado a história da humanidade, a história de pessoas, indivíduos que o Senhor chamou pela tua própria graça, movido tão somente pelo grande amor com que tu nos amaste. Senhor, nós queremos te agradecer e te pedir, ó Deus, que a nossa vida seja mais tocada por essas verdades, que o nosso dia a dia corrido, cheio de demandas, não seja impiedoso, não passe como um rolo compressor por cima dessa alegria. Meu Deus, nós sabemos que todas essas aflições que hoje nós enfrentamos têm a sua causa primeira e a resposta última no pecado, que trouxe nossa morte. Mas, Senhor, diante de tudo isso, nos faz lembrar, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, operou essa transformação em nós. Nos faz lembrar, Senhor, que somos pessoas transformadas, de vivos, de mortos para vivos, de escravos para pessoas exaltadas nas maiores alturas, habitantes já do céu, e condenados ao banimento eterno da tua presença, para aqueles que o Senhor receberá para si. Tem misericórdia de nós. Alegra-nos, Senhor. Dá-nos a tua